Olá, meu nome é Cleverson Aranharte dos Santos. Você veio aqui provavelmente nesse vídeo por causa do título, e o título é: Será que existe um lugar de sofrimento ou não na Bíblia em relação a céu, a lago de fogo ou outra situação? Bom, eu e meu amigo De Luca vamos esclarecer. Mas para começar, eu quero explicar primeiro a salvação, que está em Efésios, capítulo 2, versículos 8 a 10. Isso é como nós somos salvos diante de Deus. Não existe outro meio. Vamos lá para a leitura que está na tela. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criadas em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Primeiro, Deus dá a fé. Então a salvação vem pelo próprio Deus, é o que está escrito no versículo 8. Graça é um favor que nós não merecemos. É o que nós vamos citar em outro texto. Não vem das obras, ou seja, pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer. E o versículo 10 diz que nós somos salvos, aí nós praticamos as boas obras. É isso que é o texto. Bom, mas a pergunta que veio no começo eu vou deixar para o meu amigo De Luca esclarecer sobre o Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19 em diante. Quer tomar a palavra, De Luca? Sim, mas eu gostaria primeiro que você pudesse lembrar, né, sobre o que eu não, foi você ou foi um amigo seu, né, que acabou sofrendo objeção quando ele disse sobre o tema dessa passagem Sim, aqui sim, do eu Lucas estava 6? eu estava caminhando com ele e ele tinha comentado que um seminarista católico tinha falado para ele que não existe céu ou inferno, que seria um tipo de estado, nem ele sabia explicar praticamente em relação ao que seria esse estado. E eu por não por maldade, mas eu quis trazer essa reflexão para nós e para quem vai nos ouvir nas redes sociais, o que seria, aonde que seria isso, ou o que seria o estado, ou se teria um lugar de sofrimento e de salvação. Não sei se ficou Ok. claro a minha colocação, ficou claro? Sim, sim. É importante nós entendermos essa passagem, porque existem muitas especulações e por meio da cristandade nós vemos muito tratado essa passagem, pelo menos do versículo 19 ao 31, que o Senhor fala abertamente sobre esse lugar, ou esse estado, né, que nós vamos entrar nos pormenores aqui. Talvez poderíamos ler, pelo menos, o primeiro versículo, porque isso aqui é tratado como parábola, né? E já foi dito em outro vídeo aqui, isso não é uma parábola que o Senhor está contando aqui, né? No Tanto, Evangelho de Lucas. só lembrando que quando o Senhor diz que é uma parábola, ele fala bem claramente que é uma parábola. E aqui é um texto corrido que não se trata de uma parábola. Jesus está dizendo do lugar, é, claro, bem claro nas Escrituras, né? Exatamente, mano. Porque
é como você disse, né? O escritor sempre deixa claro, né? Então, Jesus lhe propôs uma parábola, né? E aqui não é uma parábola, ele já inicia no versículo 19, dizendo, ora, havia então um homem, né? Então, é um fato histórico real que aconteceu, né? E antes de discorrer o assunto aqui, ou lermos mais outros versículos, seria importante, só um minutinho, por favor. Bom, voltando aqui, é importante nós entendermos o seguinte: quem é a pessoa que está falando aqui? Né? Quando o Senhor Jesus abre uma frestinha da cortina para mostrar para o homem que existe dois lugares, a partir do momento que o homem sai dessa vida, ele está fazendo um alerta para o homem. Porque outra coisa importante, Cleverson, de nós entendermos aqui, é que até então, o que eles conheciam, até mesmo pelo texto aqui, era o seio de Abraão. Israel, as revelações que eles tinham no Antigo Testamento, de uma pessoa que morria, era que eles iam para o seio de Abraão e ficavam no sono profundo da alma. E o que eles conheciam de ressurreição era a ressurreição do último dia. Eles não entendiam mais nada no pós-morte. Porém, essa pessoa, né, o Senhor Jesus, aqui no Evangelho de Lucas, né, ele nos mostra claramente, né, esses dois lugares, falando primeiramente do lugar. Bom, para quem que estiver nos assistindo, né, foi bom, Cleverson, você ter trazido aí esse ponto da graça, lá em Efésios capítulo 2, porque eu queria também corroborar com o que você disse, lendo uns versículos lá em Colossenses, capítulo 1, só para nos ajudar, principalmente para aqueles que vão estar nos assistindo, não sei exatamente que momento, que hora, mas é importante entender isso aqui. Ó. Vamos abrir lá em Colossenses. Versículo, você lembra qual? Eu creio que, para não tomar muito tempo, vamos ler a partir do versículo 12, irmão. Vamos ler do versículo 12, Tá, pelo aberto. menos, pelo menos até o versículo 19, tá? Então, vamos ler. É assim que nos diz, né, aqui. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E depois vai dizer que ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Mas eu creio que, pelo menos até o versículo 17, isso aqui nos deixa claro que Jesus Cristo é Deus. E essa mesma pessoa que criou todas as coisas, que todas as coisas subsistem por ele, foi criado, foi feito por ele e para ele,
é importante que nós entendermos que essa mesma pessoa foi quem abriu a frestinha, né, da cortina, para poder alertar o homem de que se ele sair dessa vida sem depositar sua fé em Deus, e principalmente nos dias de hoje, né, na obra que ele mesmo veio consumar naquela cruz maldita, que é para todos, né? Talvez seria importante também, mano, nós lermos lá em João 3,16, só para nós entendermos um pouquinho mais do que estamos falando. Uhum. Só um minutinho, deixa eu abrir aqui. Isso aqui vai ajudar um pouco mais também. Lembrando, enquanto você acha o versículo aí, eu vou pedir para você ler para nós, mas só lembrando que estamos falando da mesma pessoa, Jesus Cristo, que veio a esse mundo. Tá aberto. Aberto? Então, Quer que eu leia? se você puder ler, mano, por gentileza. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Continuar? Não, eu cliquei. Aí tá bom. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, essa pessoa, o Filho de Deus, né? Porque aqui é claro que fala o Filho, né? Porque deu o seu Filho, seu unigênito Filho, né? Então, isso deixa claro que essa mesma pessoa que abriu essa frestinha da cortina aqui em Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19 até o final do capítulo, é Deus. Não é nada, nem menos e nem mais do que uma pessoa, nem menos e nem mais do que Deus. Então é importante, né, que nós credibilizamos de tal maneira esse alerta que ele está fazendo. Eu queria que você lesse também, mano, se você tiver com João 3,16 aberto aí, eu creio que o versículo anterior nos fala que, ou 15. posterior, eu creio que o 17. Posterior, 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Não, é o versículo que fala que, eu não sei se é, deixa eu pegar aqui, porque quando ele fala que já está condenado, você lembra, mano? Aquele que crê e for salvo, é porque ele cita, não sei se é um É o versículo. 18. Por Quem gentileza. nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Perfeito, mano. Obrigado. Então, Perdão. só para a gente. É 3,18, né? É o 18. 3. Aí o 19 fala que e a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Certo. Porque esse 3,18, ele fala assim, ó, quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Isso aqui, esse condenado, não é condenado nos originais, tá? Isso aí é julgado. No original, condenação, ela é irrevogável, tá? É o crisis, eu creio que é crisis, a palavra correta. Perdão, é crima, né? Crima. Mas aqui, o correto é crisis, não é condenado, é julgado no grego. Por que eu estou trazendo esses pontos, né? Primeiramente, você trouxe lá a graça, né, Cleberson? Eu estou falando dessa pessoa, que é o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, porque o homem, ele não está condenado ainda, ele está julgado, ele está sob julgamento. O julgamento paira sobre as suas cabeças, aquele que ainda não deu crédito ao amor da verdade, né? Essa pessoa que veio consumar uma grandiosíssima obra de redenção na cruz. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, como o irmão leu, né? Voltando aqui para Lucas, capítulo 18, perdão, capítulo 16. 16, a partir do versículo 19. 19, o Senhor Jesus,
mais uma vez dizendo, né? Sendo ele essa pessoa, sendo ele Deus e homem aqui, porque ele veio aí segundo, né? Encarnou como homem, ele está fazendo um alerta para o homem. Porque ele fala, a partir do versículo 19, ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os seus dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Antes que alguém pense, né, que Deus faz acepção de pessoas, né? Não é nada disso. O Senhor só está dizendo que seja rico ou seja pobre, todos carecem e necessitam da graça de Deus, que é aquilo que você disse, né, Cleverson? Graça é favor imerecido. É favor imerecido, né? Então é importante nós entendermos isso. E no versículo 21 ele fala, e desejava alimentar, ele vai trazer, discorrer toda a situação do estado do mendigo nessa vida e o estado do rico. Porque quando ele chega no versículo 23, que ele vai falar do Hades, aqui nas nossas traduções em brasileiro fala assim, em português melhor dizendo, perdão, fala assim, e no Hades, né, o correto que deveria ser em Hades, porque o Hades, agora falando do lugar, né, que é o tema, né, do... Versículo 23, né? Só para É enfatizar. isso. Obrigado, mano. É isso mesmo, que ele fala em Hades, ou seja, nesse estado, aqui na Terra, o mendigo, né, o estado dele era de mendigo, era com chagas e tudo mais, todo aquele sofrimento. E o estado do rico era de se deleitar. Mas Né? vamos dar continuidade na leitura do 21 até chegar ao 23 para ficar mais claro para o pessoal entender ali que os dois foram mortos e foram cada um para o seu lugar. Perfeito, mano. Podemos? Então, podemos sim. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda a Lázaro que molhe água à ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te do que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora está consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, ó Pai, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Ó, já está falando de lugar de tormento. Vou continuar a leitura. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Interessante nós entendemos aqui também, né, que o Senhor Jesus, pregando o Evangelho de Rei, com base em graça, sempre, né? Sempre a graça de Deus pairando sobre o homem, assim também como julgamento, como já foi falado, né? E antes que alguém pense, né, que ele tem livre arbítrio para poder escolher se ele quer ser condenado ou se ele quer ser salvo,
Antes de respondermos também essa dúvida de muitos, né, Cleverson? Acho que vamos deixar essa pergunta para outro tema. O que que você acha? Para outro vídeo? Sim, mano, Deixar essa. pode ser. Perfeito. Porque quando ele fala do Hades aqui, que numa versão mais fiel é em Hades, por que em Hades? Porque é o estado que ele se encontrava. Um em tormento e outro desfrutando da companhia de pai Abraão, que é a figura de Deus. Certo? Porque versículo 23, né? Em Hades, ergueu os olhos, estando em tormento. Então, esse alerta do Senhor Jesus, sendo Deus onisciente, tendo esse lugar, ou esses dois lugares, podemos chamar agora de dois lugares, né? Porque o estado de Hades, que é a alma e o espírito desmembrado, Desencarnado. desencarnado. Perfeito, mano, perfeito. O espírito e a alma desencarnado do corpo, como que eu poderia dizer? Eles ficam nesse estado aqui. Só alma e espírito. O corpo físico, ele vai para o sepulcro, né? Porque percebe que no versículo que fala que o rico morreu e foi sepultado, deixa eu pegar aqui, é versículo 22, no finalzinho, né? Que Isso. fala, e Isso, também 22. morreu, e morreu também o rico e foi sepultado. Então, o corpo dele estava sepultado, mas o espírito e a alma estavam no estado de Hades, que é alma e espírito desencarnado. Então, Né? só lembrando que algumas religiões também falam que o crente, quando morre, ele tem um sono da alma, né? A gente vê aqui bem claro que não tem nenhum sono aqui. Perfeitamente, mano, perfeitamente. Porque, então, isso é um mal doutrinário, porque o próprio Senhor Jesus, sendo Deus onisciente, está falando para nós aqui, ó, as escrituras, né, que nós devemos dar crédito porque Deus está falando. E como o irmão disse, né, como você disse, Cleverson, realmente não tem ninguém com sono da alma. O que está dormindo em estado de corrupção é o corpo, que está então em estado de putrefação, né? Isso é um fato verídico, físico, né, que é comprovado isso aí, né? Vai lá no cemitério lá e abre uma pessoa que morreu aí em poucos meses que você vai ver a corrupção lá, né? Mas, enfim, de qualquer maneira, é importante nós entendermos isso, porque o Senhor Jesus está fazendo um alerta. Tem um versículo, mano, nós não vamos ler, tá? Nós não vamos ler. E fica para uma próxima também, que diz assim: eis aqui agora o tempo aceitável. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia da salvação. Porque aquele que não der ouvidos ao amor da verdade, o Evangelho da Graça, como você leu inicialmente aqui, Efésios capítulo 2, que pela graça sois salvos, infelizmente a pessoa vai parar nesse estado aqui. E isso aqui não é não é o destino final ainda, mas a pessoa que sai dessa vida rejeitando a graça de Deus, a salvação de Deus, por meio da obra salvífica de seu filho, Jesus Cristo, cabalmente consumada, porque ele mesmo disse, né, está consumado. Infelizmente, ele vai para esse lugar de tormento aqui, ó, fazer companhia para o rico, infelizmente. Aí aquela pergunta, né, que o irmão disse, né, e você, ao sair dessa vida, em que lugar você gostaria de estar? Desfrutando da companhia de Deus, ou seja, de tudo aquilo que Deus já tem já para os salvos, já no pós-morte,
E isso porque não é o destino final também, né, mano? Assim como não tem o destino final para aqueles que estão no lugar de tormento, não Para tem. os salvos e para os perdidos, cada um tem seu destino e vai ter um destino final para cada um. Exatamente, mano. Perfeitamente. Todos os dois têm um destino final. Só que para o perdido que já está em tormento, vai ser um pouco pior, porque ele vai ser lançado no lago de fogo, Porque ele de vai, enxofre. além de, nessa questão aqui, enquanto não há o julgamento final, só lembrando, isso aqui é como se fosse um pré-julgamento. Vamos dizer nessa linguagem. Você está em tormento se você não recebeu a Cristo como seu Salvador em vida. Você está em tormento esperando a sentença final. Ou seja, você já está sofrendo nesse período e ainda depois vai ter que dar contas a Deus do que você fez e depois a condenação final, que é pior. Exatamente, mano. Se nós pudéssemos aplicar aqui usando os termos judiciais, né? Poderíamos dizer que ele está condenado à revelia, né? Ele só está esperando vir a sentença dele e ele ser lançado no seu destino final. E, infelizmente, então é um alerta que o Senhor Jesus está fazendo aqui. Está trazendo para que o homem saia desse estado de julgado, como nós vimos lá em João 3, capítulo 3, versículo 18, sai desse estado de julgado e passa para aquele versículo de Colossenses que nós lemos lá, né? E nós fomos transportados. Vamos ler de novo lá, né, mano? Só para não tropeçar em palavras. Só Colossenses. lembrando que o nosso tempo está acabando, tá? Deu uma Eu vou mensagenzinha parar aqui. então por aqui. Deixa Vamos eu deixar só para escrever. outro, vamos deixar para outro vídeo. Você diz, Vamos, Colossenses, peraí, deixa eu abrir Colossenses, capítulo 1, versículo 13, fala assim, só um minuto. ele, Só um minuto, deixa eu abrir aqui para ficar na tela, para não ficar só nas nossas palavras, sabe? Colossenses 1? versículo 13, Tá, pode ler. ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, aquele que crê hoje em Jesus Cristo, essa mesma pessoa que nós estamos falando aqui, e na sua obra, ele é transportado das trevas, sai daquele estado de julgamento e vem agora para o reino do Filho do seu amor. É em vida, isso aqui já é aqui nessa vida. Aqui nessa terra, Não né? pode Vamos morrer dizer, nessa terra. enquanto a gente está peregrinando né, nesse período, é como se fosse um deserto e Deus mostrando provisão, mostrando quem Ele é e até esperarmos a vinda do Senhor, que é tema para outro vídeo também. Perfeitamente. Quer deixar mais alguma coisa, Deluca? Rapidinho? Não, era isso, mano. Era isso mesmo? Eu creio que para esse vídeo aí deu para a gente dar uma explanada boa, né? Uhum. E Em- principalmente então entender a eu graça. vou deixar minha propaganda aqui do canal, né? Eu vou deixar minhas redes sociais aqui, gente, para contato. Caso você tenha alguma dúvida do Evangelho, você pode me mandar mensagem, eu vou responder na parte da manhã. Se você quiser fazer uma pergunta que tenha pé e cabeça, que tenha fundamento, mande sua mensagem. Nós iremos responder. Nós vamos fazer um vídeo em cima disso. E um abraço e até mais.